Gravando, seja muito bem-vindo. Esse é meu Coração Saudável, um modo diferente. Um prazer estar recebendo aqui Grace Maestre Bussoleto. E por ocasião do lançamento do livro Viva a Sua Cura, eu estou fazendo uma série de vídeos especiais, vídeos relacionados, aí a Grace já está com o livro, vídeos especiais para a gente discutir um pouquinho o processo saúde e doença nos pacientes cardiológicos e em todos os pacientes crônicos. A Grace é uma psicóloga já com 15 anos de formação, mestre em pacientes cardiológicos pela PUC Campinas, inclusive quando ela coletava dados lá na enfermaria de cardiologia da Unicamp, eu era o residente, e a pós-graduação em psicologia hospitalar. Grace deu uma travadinha, o que é normal para os nossos vídeos semi ao vivo. Eu vou mudar de rede e vou falar com ela. Vamos ver se a Grace volta. Grace, está me ouvindo? Voltou, agora sim. Oh, beleza, Grace. Bem-vinda. Já passei seu mini currículo, falei que quando você coletava os dados lá nos pacientes do mestrado, lá na enfermaria da Unicamp, eu tive o prazer de ser o residente que te ajudou. E bem-vinda ao nosso canal, primeiro de muitos vídeos. Obrigada, Bruno. Que prazer esse convite. Vamos falar sobre hábitos de vida, vamos falar sobre saúde mental, sobre mudança de comportamento para poder trazer, né, acrescentar, eu acho que acrescentar nesse projeto bonito que tu estás trazendo, né, com o livro que está vindo aí, que é um grande sucesso e recomendo, uma leitura super gostosa e agradável. Obrigada pelo convite. Obrigado você por aceitar. A Grace, ela tem um trabalho muito legal e ela é uma das psicólogas do nosso programa de reabilitação Rio Pro. E uma das abordagens que a Grace tem feito, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Grace, é como você tem observado o impacto dos hábitos dos pacientes na evolução da saúde deles. Quer dizer, a gente vê muito livro de autoajuda, ou mesmo livros com uma tendência mais técnica, mas para uma venda para o público geral, falando um pouquinho sobre a questão de hábitos. Então, tem hábitos das 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, poder do hábito. A gente tem discutido muito o hábitos atômicos e muita gente, toda uma ciência envolvida no comportamento relacionado aos pequenos hábitos. Conta para a gente a sua observação na prática, a sua observação técnica, de como que você observa esses hábitos do dia a dia das pessoas no processo saúde e doença. Então, Bruno, é muito interessante a gente que trabalha numa equipe multi, né? Com a equipe de vocês de Campinas, o que eu tenho observado que veio do meu mestrado. No meu mestrado, o que eu queria entender dos pacientes pós-infarto? O que fazia eles aderirem ou não ao tratamento, tendo passado por um evento cardiovascular tão importante quanto o infarto, né? E aí o que eu fui percebendo que a questão do tempo, a questão do afastamento do trauma, né? E a recuperação em si, não ter mais dor, retomar a rotina. E agora que a gente está trabalhando com promoção de saúde com a nossa equipe, o que eu tenho observado é promover hábitos de vida saudáveis não é simples. Como você falou, hoje materiais tem diversos tipos de materiais e conteúdo sobre isso. O que mais me marca nessa mudança principalmente quando a gente falou do livro Hábitos Atômicos, né? Que quando o paciente ele foca no resultado, é mais fácil ele se sabotar ou ele não manter a longo prazo a mudança que ele se propôs a fazer. Então, por exemplo, se o paciente vem com uma demanda para o meu consultório, para a nossa equipe, de perda de peso, e ele quer perder 10 quilos, ele vai trabalhar para que esse peso seja de fato alcançado. Quando ele está preso no resultado, somente no resultado, a hora que ele se aproxima desse resultado ou ele alcança, ele começa a não manter a mesma rotina ou a mesma qualidade de atividade física, ou até de controle alimentar que ele estava se colocando a fazer, porque ele estava preso no resultado. E o que é pior na questão de sabotagem, quando alcança o resultado por uma meta específica, por um evento específico, depois eles retomam os hábitos antigos. Ou seja, houve uma mudança de comportamento superficial, mas que não foi mantida. E aí o que eu percebo também, quando a mudança é muito radical, né, muito restritiva,
que a nossa equipe justamente não trabalha com isso, a nossa equipe trabalha com uma adaptação dentro daquilo que o paciente já vem fazendo, eles conseguem sustentar por mais tempo. Porque eles começam num processo, que é o que a gente foca hoje, né? Não é o resultado, é o processo. O resultado é uma consequência. O peso que ele vai perder, a qualidade do sono que ele vai ter, a qualidade de resistência física, o controle emocional da ansiedade que a gente tem percebido nos pacientes, acaba sendo o resultado de um processo gradual. Então, hoje o que eu vejo, assim, para a gente ter esse processo de melhora de qualidade de vida, buscando saúde, fugindo de doenças, a gente tem que pensar em processos. A gente precisa pensar no dia após dia, nos pequenos hábitos, como você falou antes, no horário que eu estou disposto a acordar, aquelas pequenas mudanças iniciais que eu faço na minha alimentação. Então, são pequenos detalhes, mas que se eu não der um start, se eu não tiver um posicionamento de mudança, uma tomada de decisão, eu vou procrastinando. E isso vai me cobrando da mesma forma um preço. Ô Grace, quando você fala isso, tem algumas observações que eu queria fazer uma pergunta, inclusive, mas você acha que faz sentido a minha fala de que, assim, muitos pacientes, por exemplo, obesos, eles querem emagrecer para voltar a comer da maneira exagerada? Ou seja, eles querem de novo um voucher, então, eu tenho 100 quilos, 110 quilos, eu quero voltar para os 80, para justamente pensando que aos 80 eu posso voltar para a minha dieta anterior. Justamente a dieta, o meu comportamento, o meu estilo de vida, que me levou aos 100, 110 quilos, a gordura no fígado. Então, falta, às vezes, a consciência de que é justamente o estilo de vida, o processo, o caminho, a forma de viver que levou ele àquela doença. E ele tem que entender que precisa abdicar daquela forma de viver e encontrar uma nova forma de viver focada num estilo de vida mais saudável, e que ele vai proporcionar, esse estilo de vida saudável vai proporcionar os resultados que o paciente tanto quer, seja o peso, seja vestir a roupa, seja a performance física. Faz sentido isso? Você acha que o paciente ele quer bater a meta para justamente poder voltar ao estilo de vida anterior? Bruno, sinceramente, eu não acredito que isso seja algo consciente ou algo pré-estipulado como meta dele. O que eu Consciente não, acho que mas muitas. inconsciente você acha que sim? Ou também não? Eu não sei, porque como assim, a abordagem que eu trabalho, a gente trabalha muito com a questão de pensamentos, emoções e comportamentos. Então, o que eu entendo de alguns pacientes é que a gente precisa identificar, por exemplo, no processo terapêutico, gatilhos que o levam a uma sabotagem. Então, assim, entendendo que eles passam por um processo muitas vezes tão trabalhoso, não consigo perceber que isso seja para ter, como você colocou, um voucher para retomar o que eles tinham antes. Porque quando eles nos procuram a nossa ajuda, é porque eles querem uma mudança. Às vezes a motivação é familiar, é saúde, é uma meta, né? Eu lembro muito de um paciente que dizia que queria perder peso para poder surfar, ensinar o surf ao filho dele, né? Eu tive um Então, paciente assim, o que assim, pode... eu tive exatamente a mesma É, coisa. e olha que Desculpa. bacana isso, né? Ah, Grace, mas ele está no foco no resultado. Isso é uma meta pessoal. Só que nesse processo que ele for perdendo peso, vai melhorar o sono dele, os exames vão melhorar, a condição física dele vai melhorar. O que eu acho que às vezes acontece, Bruno? Não é fácil você fazer essa mudança de hábitos, né? Seja para perder peso, seja para fazer atividade física, não é fácil. E às vezes, dependendo da rede de apoio que eles não têm, ou até do suporte que eles possam ter, ou até dessa questão dos gatilhos que não são trabalhados, eles podem fazer um efeito rebote. Isso acontece, E como que né? você Então, por isso que trabalha eu esse falo. ambiente, por exemplo, o ambiente para obesidade? Como que você... Porque algumas coisas a gente, como profissional de saúde que intervém, não consegue mudar. Por exemplo, a gente tem um paciente que é obeso, por exemplo, e que a família inteira é obesa e não liga, só o paciente se incomoda com isso. Como que você trabalha para ele lidar com esse ambiente obesogênico sem a gente ter capacidade de intervir no ambiente como um todo e sim no paciente? É muito legal essa tua pergunta, porque eu tenho conversado. Essa semana eu conversei com dois pacientes, inclusive um do nosso trabalho em conjunto,
E a gente trabalha nesse momento uma questão de autorresponsabilidade. Justamente porque, assim, se o teu cenário não é favorável, tua rede de apoio não te ajuda, né? Ou ainda não deu esse start para a mudança tal como ele teve, aí a gente traz ele para uma autorresponsabilidade. Por quê? A questão do padrão alimentar, muitas vezes, da questão de peso que a gente está falando aqui, às vezes é muito responsabilizada ou culpabilizada nos outros. A esposa que cozinha muito bem, o amigo que me chamou para um churrasco, os eventos de final do ano, Natal, enfim, pandemia, estou muito em casa. E a gente vai colocando nos contextos e cenários a responsabilidade pela minha perda de controle, pela minha falta de autorresponsabilidade. Não estou dizendo aqui que é simples de fazer o fácil, mas quando eu terceirizo, a minha mudança fica para depois, porque se os culpados são eles, o que eu tenho a fazer? Né? Então, assim, isso que eu vejo, assim, se a tua rede de apoio não é favorável, se o teu cenário não é mais favorável, se o teu redor está muito complicado, né? Ah, minha esposa que faz, ou meu esposo que faz o mercado e compra besteiras que eu não posso comer, eu escuto muito isso. Bom, ele tem o direito de comprar? Ok. Agora, a parte de você é a questão da tomada de decisão de que, ok, vocês comerem, mas eu não vou participar. Claro que assim, né, Bruno, é mais complicado, porque aí você está cercado digamos assim, que os gatilhos, os estímulos são muito mais fortes, né? Não é tão simples. Então, quando a rede de apoio está favorável, é muito bacana, porque daí está todo mundo trabalhando em prol dessa saúde. E quando a gente pensa em saúde, a gente precisa trabalhar a família toda, né? Para que todos possam. A saúde não é só para quem está doente, é para todos nós, né? Faz muito sentido isso que você fala. Eu sempre, quando o paciente joga essa desculpa, homem joga muito essa desculpa, né? Ah, minha esposa que faz a comida, ela faz a costela com mandioca. Olha, tudo bem, mas Uhum, o que entra pela tua boca é responsabilidade tua. Ela pode pôr até a comida do prato, você decide se vai uhum, comer ou não. Porque você tem que forçar um uhum, pouco o paciente também a entrar num processo de negociação com o ambiente dele, e tomar as decisões dele uhum, dentro do ambiente, né? Ô Grace, queria te fazer uma outra uhum, pergunta. Você falou na tua primeira uhum, frase sobre afastamento do trauma, do processo do trauma pós-infarto. No nosso canal, tem muita uhum. gente que vem para nós pelos vídeos de dor no peito, de infarto, de reabilitação. Então, tem bastante gente com doença isquêmica do coração. Como que você avalia esse processo de trauma imediatamente pós-infarto? Como que você lida com o paciente? Como que você usa esse medo inicial como impulso para que ele possa se guiar pelas mudanças? E em que momento você percebe que esse estímulo inicial do medo causado pelo infarto desaparece? Você sabe, Bruno, que é assim. Nós estamos inseridos numa cultura, embora esteja mudando bastante, as pessoas estão cada vez mais entendendo a importância da saúde mental, da psicoterapia, de olhar para suas emoções, mas ainda nós somos muito reféns da questão física, né? Do que é concreto, do que é sentido, né? Fisicamente. Então, a dor, por exemplo, é um sinal muito forte, que mobiliza muito, né? Então, quando o paciente passa pelo infarto, e quando eu fiz a minha coleta de dados, eu lembro deles trazendo muito a questão assim de não entender por que aquilo tinha acontecido, ou elencar algumas situações, e muitos relatavam situações de estresse que tinham acontecido antes, né? E aí, só que é muito interessante, eles entendem que o estresse talvez deixou os mais vulneráveis, até porque o estresse não causa, mas torna mais vulnerável, né? Porque até pelo estresse a gente come mais errado muitas vezes, se exercita muito pouco, enfim, é multifatorial, né? Mas o que eu percebo deles é que, assim, logo após o infarto, existe uma sensibilidade muito grande da parte deles, por conta do medo de morrer, por conta da questão da internação hospitalar, do afastamento familiar. Então, tem muita mobilização emocional, né? Só que eles estão preocupados com a dor, porque a grande maioria me relatava que a dor é tão intensa que eles têm muito medo de sentir essa dor de novo. Então, eles estão dispostos a fazer toda e qualquer mudança. Dentre essas mudanças não sei, mas vamos lá, alguns exemplos mais corriqueiros, né? Sair do sedentarismo, mudar o padrão alimentar, questão de bebida alcoólica, cigarro, enfim. E começar a gerenciar o estresse, principalmente em relação ao trabalho.
né? Então, inicialmente, eles estão muito dispostos a fazer isso, porque a dor ainda tá muito latente, está muito ainda fresca, de acordo com o que aconteceu com eles. Conforme o tempo vai passando, a dor ela vai ficando amenizada. E eles têm vontade de retomar a vida, e tá certo, retomar a rotina, retomar a vida, seu autocuidado, enfim. E aí que eu vou percebendo com esse passar do tempo, muitas vezes eles vão aderindo menos ao tratamento. Então, o que eu faço com essa dor que eles tinham como uma régua para medir a adesão ao tratamento deles ou não? Não eu não tenho muito a intenção de trabalhar com eles amedrontando, usando isso contra eles, porque eles já estão muito assustados e fragilizados. Eu vou para o outro lado da força. Vamos valorizar a tua vida? Vamos valorizar essa rede de apoio que sofreu enquanto você esteve internado? Hoje tem tanto conteúdo, tanto profissional bom. Vamos trabalhar com o que tu tem à tua disposição, dentro daquilo que você está disposto a fazer, e deixa a gente te ajudar junto, sabe? Porque assim, ó, muitas vezes eu já vi profissionais usarem um pouco do terrorismo, né? E de alguma forma, se eles estão usando, em algum momento funcionou, mas a longo prazo, eu lembro que a gente teve uma live uma vez que você falou, ou pela dor, ou pela paixão, ou pelo medo, ou pela paixão, e eu não esqueci essa frase, e muitas vezes a gente começa uma mudança, fazendo atividade física, mudando o padrão alimentar, sem muita paixão, mas tentando construir uma nova vida, uma nova saúde. E de repente essa mudança vira uma paixão, ela começa a fazer sentido. E aí a gente usa isso a favor do paciente, reforçando o quanto ele está sendo ativo, protagonista na vida dele, e não mais dependente apenas de uma medicação, ou apenas contando com a própria sorte, como alguns me falavam. Porque alguns traziam, por exemplo, que a questão genética, né? Eu infartei porque o meu pai, a minha mãe tinha um problema cardíaco, e aí você tem duas escolhas, ou você, ok, não tenho o que fazer, tem uma questão genética que não me favorece, ou opa, tem uma questão genética que não me favorece, então eu preciso cuidar ainda mais para não despertar essa possível influência, né? Então, o que eu faço muito com os pacientes, Bruno, é não deixá-los esquecer desse evento traumático, mas não revivendo de uma forma danosa, pesada, cruel com eles, porque já foi muito difícil. Mas lembrando que os nossos hábitos nos levam a alguns eventos. Então, se eu não quero repeti-lo, o que eu preciso fazer para mudar agora? E aí eu avalio se ele está contemplativo ou não e trabalho com o que ele tem a favor dele, junto com ele. Não sei se eu te respondi se fez sentido para ti. Fez sentido sim. E acho que fez sentido também para o pessoal que está assistindo a gente, porque tem muita gente que é guiada porque essa prática da medicina baseada no medo, da psicologia baseada no medo, da intervenção multiprofissional a partir do medo, ela é muito forte, uma corrente muito escolhida, né, pelos profissionais. E a gente poder proporcionar isso de uma maneira diferente, quer dizer, botando brilho nos olhos dos pacientes, tentando despertar sonhos, tentando valorizar justamente aquilo que ele consegue de sucesso, o grande diferencial na abordagem, né? E assim, a gente percebe que esses pacientes cardiopatas, eles são carentes de envolvimento afetivo. Assim, na nossa prática profissional, eu percebo que o paciente vai rodando, passa por um colega, passa por outro, passa por não só médicos, mas tantos profissionais da área de saúde, ele percebe que ninguém se envolve com ele, ninguém está preocupado com a história dele. Uma vez um residente, quando eu coordenava um programa de residência na parte da cardiologia, no hospital aqui de Campinas, não tinha cateterismo de urgência, né? Então eles faziam trombólise. E aí, durante o processo de trombólise, que a gente se fala, ó, vou correr um remédio aqui na tua veia, que vai desentupir tua veia, e você fica ali do lado dele, ele saiu, o residente saiu meio eufórico e falou assim, esse processo é muito louco, você cria vínculo, porque você está ali junto com o paciente na fase mais crítica, resolvendo o problema dele, né? Então, o que falta, às vezes, é justamente a gente ter uma equipe que crie vínculo, né, Grace? Sim, isso é tão importante, Bruno, porque eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser acolhidos, e não precisa ser apenas o psicólogo que faz isso. Toda e qualquer pessoa que se dedica a cuidar do outro precisa ter essa postura, né?
Até porque ele está vulnerável, ele está fragilizado. E o coração, os pacientes que têm alguma alteração cardiológica, têm a parte da sensibilidade. Muitas vezes, eles têm uma sensibilidade a ser trabalhada, uma ansiedade muito grande, um estresse a ser gerenciado, e muitas vezes eles não têm esse acolhimento que precisa. E aí eles se bloqueiam, eles não falam, não me perguntaram, não conversaram sobre isso, eles bloqueiam. Isso vai gerando muitas vezes um desconforto. E sabe, Bruno, quando eles vão possibilitar ou promover uma mudança, eu uso muito uma expressão assim, quando você vai resolver, você vai fazer uma mudança de um hábito na sua vida, pense que você não pode olhar pelo espelho retrovisor. Por quê? Muitas vezes a gente olha para frente no carro, né? E a gente olha para trás o que está ficando. Quando eu vou fazer uma mudança de hábitos, por exemplo, eu vou olhar para frente, se eu olhar no retrovisor e lembrar, mas eu sempre desisto, eu nunca levo adiante. Eu me matriculo na academia, até pago para ver se eu me forço e não vou. A dieta, eu começo e não termino. Se eu olhar para as minhas desistências, para os meus fracassos, a tendência é que eu brigue com isso para não repetir, mas eu já coloque isso como um plano B, sabe? Então eu prefiro que eu falo para eles, não olha pelo espelho retrovisor, olha para frente, promova a mudança. E quando ficar difícil, ou antes que fique, conta com essa equipe, né? Eu acho muito bacana os nossos pacientes quando eles conseguem, eu vou te contar a verdade, né? E eles começam a trazer as questões assim do padrão alimentar, da atividade física. Você vai lembrar de uma paciente nossa que fala, nossa, eu me sinto cuidada igual uma princesa. É. Uma senhora de quase 60 anos falando isso é porque ela se sentiu ouvida, acolhida, né? E a gente está fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, tocando vidas de pessoas que decidiram mudar o padrão delas, né? Então, acho que esse do acolhimento, Bruno, é fundamental. A gente sai do lugar de suposto saber e trabalha junto com ele. Que legal. Grace, o nosso tempo está mais para o fim. Eu quero te agradecer demais. Teremos outras, porque você vê que passou voando, não deu para conversar quase nada. Uhum. Como sempre, mas a gente vai fazer outros vídeos e poder conversar um pouquinho sobre mudança de hábitos, sobre a abordagem psicoterápica, sobre as emoções e a saúde do coração. Grace, muito obrigado, viu? Valeu, Bruno. Obrigada, tá? Até a próxima, Até a então. próxima. Um abraço, pessoal. Queria convidar vocês, então, a seguir o nosso canal e seguir também o Instagram da Grace, que vou deixar aqui na nossa descrição. Siga lá, acompanhe, ela tem postagens muito legais. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.